Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai revelar os resultados de um concurso que surgiu do nada no nosso canal do Discord. O pessoal lá resolveu fazer uma votação para eleger os melhores momentos, os melhores lutadores, as melhores lutas de 2025 na WWE. E eles inicialmente fizeram a votação lá pelo canal do Discord mesmo. Mas aí quando eu vi que eles estavam fazendo e eles estavam nem tinham me falado nada, lá o nosso servidor é bem tranquilo com relação a isso, eu resolvi encampar e eu botei um link aqui no nosso canal para que pessoas que são daqui do canal fossem lá no Discord e também votassem. Então, o resultado foi fechado no dia 31 e agora eu vim trazer para vocês quais foram os vencedores. Então, se você quiser saber a opinião da galera, da minha galera, da galera daqui do canal, sobre quem foram os melhores de 2025 na WWE, assista esse vídeo do começo ao fim que, olha, tem alguns resultados surpreendentes aqui e eu vou comentar sobre eles. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreve no nosso canal. A gente quer chegar a 10 mil inscritos até o Royal Rumble. Faltam cerca de 290 e a gente precisa de você. Então, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, é de graça, se inscreve e vem se juntar a essa que é a comunidade que mais cresce de luta livre no Brasil hoje, beleza? Então vamos embora para os resultados do que foi chamado de WWE Awards, mas depois foi chamado de Tiozão Awards, né? Mas sendo que eu nem tive nenhuma influência, né? Eu não trouxe, não são os meus resultados, mas eu vou então trazer a minha opinião sobre essas categorias que foram elencadas, tá? E é claro que tem uma alfinetada aqui, né? Que os resultados não têm AEW, né? Não é só para não só para deixar claro que aqui a gente está tratando apenas de WWE, né? A gente sabe que o nosso canal ele tem esse recorte de WWE por N motivos. Então, vamos, sem mais delongas, falar sobre os resultados. E vamos começar com a primeira categoria, que é a categoria de lutador no ano, os indicados. E aí foi o pessoal lá do canal que resolveu botar no formulário quem eram os indicados, né? Ilya Dragunov, Seth Rollins, John Cena, Cody Rhodes, Penta, CM Punk, Bron Breakker e Dragon Lee. Eu achei, assim, todas as escolhas muito boas, tá? Não tenho nenhuma consideração contrária de um lutador que deveria estar aqui, exceto o AJ Styles, tá? O AJ Styles não tá nessa lista e eu acho que seria interessante se ele tivesse estado, até porque ele fez a luta do ano contra o John Cena, mas ele não seria o lutador do ano, tá? Na minha opinião. E aí o pessoal chegou lá, votou e o vencedor da categoria foi, é claro, que John Cena, né? John Cena teve 37,3% dos votos, foram 63 votos. Em segundo lugar, o Ilya Dragunov, com 27,8% dos votos. Em terceiro lugar, o Seth Rollins, com 20,1% dos votos. Dragon Lee, com 5,3%. CM Punk, com 3%. Cody Rhodes, com 4 votos. Bron Breakker, 4 votos. E Penta, 3 votos. Eu tô dando falta de um outro nome aqui, né, que não foi colocado, que foi o nome do Sami Zayn, né? Sami Zayn que carregou, foi o lutador que começou com o US Open Challenge. Eu acho que muita gente votou no Ilya Dragunov porque ele é o favorito de muita gente. Ele é um lutador realmente sensacional. Mas votar nele para ser o lutador do ano, considerando que ele teve pouquíssimo tempo, né, lutando, ele voltou, acho que foi em outubro desse ano. Eu acho que o pessoal votou mais porque gosta do cara, tá? Então, eu acho que John Cena foi o voto correto. Eu acho que realmente ele é o lutador do ano na WWE. O Cody Rhodes você poderia argumentar. O Cody tá aqui, teve 4 votos, e aí aquele enviesamento, todo mundo acha o cara chato, né? Mas eu acho que o ano pertenceu ao John Cena. Foi o ano de aposentadoria dele. Foi ele que alavancou os shows, era ele que trazia a audiência para os shows. Então, é mais do que merecido John Cena como lutador do ano. Agora nós vamos para a lutadora do ano. E aqui botaram essa foto para avacalhar com a minha vida, né? É só porque eu sou hater total dela. Tiffany Stratton, Stephanie McMahon, Rhea Ripley, Naomi Ioshkai, Julia e Becky Lynch. Né? Essas aqui foram as lutadoras que foram escolhidas para serem as lutadoras do ano. Me surpreendeu a Jacy Jane não estar aqui, apesar de não ser do main roster, ela é da NXT, mas ela teve um ano muito bom na NXT. Mas enfim, eu acho que das lutadoras que estão no main roster, esses foram bons nomes. Também chamou a atenção a Jade Cargill não está aqui, ganhou o campeonato da WWE, mas aí porque ela é ruinzinha mesmo.
E a vencedora aí da lutadora do ano foi ninguém mais, ninguém menos do que Io Shirai, né? Io Shirai teve 65 votos, a Tiffany Stratton teve 41, Stephanie McCurry teve 29 votos, Naomi 14 votos, Rhea Ripley 7, Becky Lynch 7, Julia 6 votos. Eu acho que estava aqui entre a Io Shirai e a Stephanie McCurry, eu acho que as duas lutadoras você teria argumentos válidos para colocar como lutadora do ano da WWE. A Tiffany Stratton recebeu muito voto, por quê? Porque ela foi campeã praticamente o ano todo, então isso é justo, apesar de que o title reign dela, né, o reinado dela como campeã da WrestleMania pra frente não foi bom, né, mas foi por causa de booking, mais do que qualquer coisa. Mas a Io Shirai e a Stephanie McCurry, eu acho que mereceram essa quantidade de votos, e a Io Shirai, ela teve realmente um ano muito bom. Começou entrando no cenário do Campeonato Mundial, depois foi campeã mundial de março até julho, quando ela perdeu lá no Evolution um título. Ainda fez luta no SummerSlam, tentando ganhar o título de novo, não conseguiu. Depois ela continuou se engalfinhando na Absolute Dorama, terminou o ano vindo ali para o cenário do campeonato de duplas. Já ela não foi campeã de duplas ainda em 2025, foi agora em 2026. Mas eu acho que aí, em matéria de qualidade de ringue de persona, foi muito bom. Né? A Stephanie McCurry, ela também, em matéria de campeonatos, ela foi a lutadora do ano, porque ela ganhou o campeonato norte-americano da NXT, o campeonato da NXT e o campeonato mundial feminino, tudo em pouquíssimo tempo. Ainda é a campeã mundial, então eu acho que também é uma lutadora que mereceu muito. A Tiffany foi campeã de janeiro até novembro, também não tem muito o que falar. Mas eu acho que se a gente juntar tudo, persona, qualidade no ringue, title range, histórias, aí Io realmente foi a lutadora que merece ser considerada a melhor lutadora do ano. Agora a gente vai para a dupla masculina do ano, né? E aí temos a dupla AJ Lee, AJ Styles e Dragon Lee, os White Six, DIY, The Street Profits, Fraction, New Day, Judgment Day e os MFTs, né? Aqui a gente precisa esclarecer alguma coisa. Os White Six, a dupla, são os atuais campeões de duplas da WWE, Joe Gacy e Dexter Lumis. DIY é formado pelo Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, inclusive, está de saída da WWE, não vai renovar o contrato. Street Profits são o Montez Ford e o Anthony, o Angelo Dawkins. Fraction é o Nathan Frazier e o Action. New Day, o Xavier Woods e o Kofi Kingston. Judgment Day é o J.D. McDonough e o Finn Balor. E os MFTs a gente não sabe, porque eles ficam alternando, mas geralmente é ali o Tamatonga, Tongaloa, com o JC Mateu aparecendo de vez em quando. Talatonga e o Tongaloa lutam menos, tá? E aí os vencedores, segundo a galera do nosso canal, em esmagadora maioria foi o AJ Lee. Teve 30, não, já não foi esmagadora maioria, coisa nenhuma, né? Eu vi as cores aqui, tá com as cores são iguais, tem 3 cores iguais, né? O AJ Lee teve 51 votos, o DIY teve 33 votos e o Fraction teve 27 votos. O White Six 23, Street Profits 18, New Day 7, Judgment Day 7 e MFTs 3. Esse resultado aqui me surpreendeu, eu acho que tem muito a ver com o carinho que o público tem com o AJ Styles, porque pra mim a melhor dupla do ano foi o Street Profits. O Street Profits que carregaram o título de março até mais ou menos julho, quando eles perderam para os pros White Six, mas desde que eles voltaram em janeiro até o momento que eles deixaram a companhia, que faz mais ou menos em outubro, quando eles perderam a revanche lá pros White Six, eles tiveram entre as melhores lutas da WWE. Eles estiveram nas duas lutas TLCs, o AJ ele não teve em nenhuma das duas lutas TLCs, tanto a primeira no SmackDown pós-WrestleMania, quanto no SummerSlam. E algumas das melhores lutas de duplas do ano envolveram o Street Profits, tanto o Montez Ford quanto o Angelo Dawkins arrebentaram no ringue. Eles estão sumidos, estão numas férias meio esquisitas aí, e eu acho que foi isso que fez com que o pessoal esquecesse do Street Profits e votasse no AJ Lee. Né, o AJ Styles, lutador muito querido do público, fizeram excelentes lutas, mas foi muito agora, mais pro final do ano, então acabou enviesando um pouco a votação. A questão da proximidade no tempo enviesa um pouco a votação, por isso que às vezes a gente esquece do que aconteceu lá no começo do ano, quando a gente pensa nas melhores lutas e tal, a gente esquece um pouco do que aconteceu no começo do ano, tende a valorizar mais o que aconteceu no final do ano.
Mas é compreensível, acho que o AJ Lee também foi uma boa dupla. DIY eu acho que também muito boa por conta das lutas, participaram das 2 TLCs, estiveram entre as melhores lutas do ano e personas muito legais, então também eu diria que o DIY tá aqui com Street Profits entre as melhores duplas do ano, mas a AJ Lee merece uma dupla que foi jogada e deu muito certo. Já não são mais os campeões de duplas, né? Perderam o título de duplas para os Usos. Agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse ano de 2026 aí. Parece que eles já se separaram, porque o AJ Styles tá indo para um lado se engalfiando com o Gunther, enquanto que o Dragon Lee tá já se envolvendo nessa história dos mascarados aí contra a Division. Parece que essa dupla já foi pro vinagre. Agora nós vamos falar sobre as duplas femininas, né? E aí nós temos entre as indicadas Charlexa, Charlotte Flair e Alexa Bliss, Rio, Rhea Ripley e Io Sky, novas campeãs mundiais de duplas, né? Ganharam o título agora recentemente, mas ganharam em 2026. Judgment Day, Raquel Rodrigues e Roxane Perez ou Liv Morgan. Zaruka, que é a Sol Ruka e a Zarya. Nia Jax, Lash Legend e Kabuki Warriors. E as vencedoras da votação foram a Charlex, e aí foi avassalador mesmo, 60,4% dos votos. Em segundo lugar, Rio, com 17,8%, Zaruka com 7,7% dos votos, 13 votos, Kabuki Warriors com 5,9% dos votos, Judgment Day 5,3% e a Nia Jax e Lash Legend 3%. Aqui eu acho que não tem muito o que discutir. Realmente, a ressurreição da divisão de duplas femininas foi muito motivada pelo surgimento da Charlexa. A Charlotte Flair teve aquela situação horrenda na WrestleMania, que ela foi mega vaiada, aliás, desde antes, né, quando ela ganhou o Royal Rumble, né, e o público vaiou pra caramba, deu um monte de dislike. Aí teve aquela feud horrorosa com a Tiffany Stratton levando a WrestleMania, aquela luta esquisita que metade foi boa e metade foi ruim. E aí, pra eles recuperarem a persona da Charlotte, tentarem recuperar o contato dela com o público, primeiro, torná-la era mais vulnerável. Ela deu entrevistas falando sobre questões que ela sofre, questões emocionais, tal, que ela não né, ela ficou chateada com a forma como o público recebeu ela e tudo mais. E também, além de tornar ela mais vulnerável, eles colaram ela na Alexa Bliss, que estava retornando, né? Ela tinha retornado na Royal Rumble, deu uma sumida, depois voltou, principalmente depois da WrestleMania. E a Alexa Bliss, a dinâmica da Alexa Bliss com a Charlotte acabou ressuscitando a imagem da Charlotte. E hoje ela tá como uma mega face aí da divisão feminina, muito engajada com o público, todo mundo vibrando com ela, e a gente fica muito feliz por isso. E a Charlotte Flair, ela é uma lutadora que, se hoje enfrentar, por exemplo, a Jade Cargill e tirar o título dela, o público vai vibrar como nunca, porque ninguém suporta a Jade Cargill. Tá? Então é impressionante a gente ver como que a WWE fez um bom trabalho de ressuscitar a carreira da Charlotte, e eu acho que a dupla merece aí ter ficado com a primeira posição. Rhea Ripley e Io Sky, cara, estão aqui por causa do Absolute Dorama, elas não ganharam nada em matéria de duplas, só ganharam em 2026. E a coitadinhas da Asuka e da Kairi Sane tomam um pinfall até na enquete, né? Porque elas foram campeãs de duplas, estiveram envolvidas no Absolute Dorama, estiveram envolvidas em muitas lutas boas ao longo do ano, mas elas tomaram tanto pinfall que tomaram pinfall até mesmo aqui na enquete, ficaram em quarto lugar. Nossa, os fãs de luta livre japonesa devem estar injuriados com isso. Agora nós vamos para a melhor stable, né? O melhor grupo, né? A melhor facção da WWE. Nós temos aqui Fatal Influence, White Six, Division, os MFTs, Judgment Day e The Culling. The Culling é um grupo da NXT, né? Que tem lá o nosso queridíssimo Ty Dillinger, né? Só que tem outro nome, né? Tem o nome próprio dele, né? Shawn Spears. E que teve envolvido em algumas fields lá, como a field com a Easy Dame não, né? Com a Tatum Pax, ele se juntou ao grupo, depois se separou, né? Eles se voltaram contra ela, tá? Então, o The Culling tá aqui e o restante é tudo do main roster. Chamou a atenção eles não terem incluído Dark State. Dark State, que hoje também é um grupo lá na NXT que tá tendo um relativo sucesso, são as atuais campeões de duplas da NXT, já tiveram alguns title reigns esse ano. E o vencedor da melhor stable da WWE foi a Division. Surpreendeu a votação, tá? Eu acho que deveria ser quase que unânime, né? Que o Division
ganhasse como melhor facção do ano. Mas em segundo lugar ficou o Fatal Influence, com 40 votos. Eu acho que o ano foi da Division, tá? Eu acho que não tem como você pegar a maior surpresa do ano, que foi o Seth Rollins, na verdade, o Paul Heyman se voltando contra o CM Punk e o Roman Reigns no WrestleMania, se aliando ao Seth Rollins, e a partir dali ele turna o Bron Breakker, depois aparece o Bronson Reed, depois se aliam o Logan Paul e o Austin Theory. A Division é um main event do Monday Night Raw. Isso aí é indiscutível. O main event do Monday Night Raw gira em torno da Division. Seja na época do Seth Rollins, seja hoje na época do Bron Breakker. E a gente fica com a sensação de que o CM Punk tá só esquentando a cadeira para o Bron Breakker, quando o Bron Breakker se tornar campeão mundial. Então, eu acho que a Division é realmente merecedora, mas eu fico feliz pela Fatal Influence, tá? Que realmente é um grupo, né, formado pela Jacy Jane, pela Fallon Henley. Até a metade do ano tinha a Jasmine Nix como terceira roda. A Jasmine Nix desistiu da WWE, não quis renovar o contrato, reclamou do valor que ia ser pago, e aí entrou no lugar dela a Lainey Reed. E agora tem o papo de que a Jacy Jane pode subir pro main roster, tá? E aí tem gente até querendo que as 3 lutadoras subam. Isso é um indicativo de quão bom esse grupo foi na divisão feminina da NXT. Aliás, a divisão feminina da NXT é muito, muito sólida. E foi muito interessante ver esse grupo aí surgindo esse ano. E eu acho legal que eles tenham entrado aqui, elas tenham entrado em segundo lugar. Mas realmente a Division em primeiro lugar é o resultado melhor. Judgment Day em terceiro lugar, eu acho que foi mais por eliminação, porque MFTs e o White Six ninguém suporta mais e o The Cullen pouca gente conhece. Então a Judgment Day entrou por default aqui em terceiro lugar. Ainda tem gente que gosta do Judgment Day, mas Division como primeiro lugar tá justo. Agora nós vamos falar sobre os melhores pay-per-views. E aí foi colocado de propósito aqui o WrestlePalooza, só para dar uma agulhada, né? Claramente o filho da AJ Lee, que é o usuário do nosso canal, inscrito no nosso canal, que fez esse PDF, não, esse PPT, né? Essa apresentação, ele botou para provocar, né? Botou a Eva Marie lá atrás como melhor lutadora, botou agora o símbolo da WrestlePalooza, que foi o pior pay-per-view do ano, disparado. E aí os indicados para os melhores pay-per-views: SummerSlam, Evolution, Elimination Chamber, Money in the Bank e Clash in Paris, todos foram muito justos, muito, muito corretamente indicados. E o pay-per-view do ano, na opinião da galera, foi o SummerSlam com 45,6%, com o Evolution, que é aquele pay-per-view totalmente feminino, em segundo lugar com 26%. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que realmente o SummerSlam desse ano foi um dos melhores de todos os tempos. Eu acho que eu dei nota 9 para a primeira noite e dei nota 10 para a segunda noite. Eu acho que o SummerSlam foi muito, muito bem construído. Mas eu acho que em matéria de homogeneidade, de qualidade de pay-per-view, de lutas, cara, o Evolution ganhou. Tá? Só que o Evolution eu acho que eu dei 9,5 no dia, ou 9 ou 9,5. Tá? Então, se a gente fosse considerar só uma noite do SummerSlam, o SummerSlam Noite 2 seria o melhor show PLE do ano. Mas se a gente considerar o SummerSlam como um todo, eu colocaria o Evolution na frente, por um fiapo, tá? Um fiapo, mas eu colocaria o Evolution na frente. Aqui a gente não colocou a WrestleMania, porque a WrestleMania foi ruim, então nem apareceu aqui na contagem dos melhores pay-per-views do ano, tá? Então, o SummerSlam acho que foi uma vitória justa, mas eu colocaria a Evolution como o melhor pay-per-view da WWE em 2025. Agora nós vamos para a melhor promessa do NXT masculino. Botaram esse tree aqui, né? Tivemos Oba Femi, Devon Evans, Ethan Page, Rick Sainz e Dion Lennox. Eu acho que eles vão colocar uma promessa feminina também, né? E aí, desses 5, eu acho que o resultado, considerando esses 5 aqui, eu acho que o resultado estava meio óbvio, né? O resultado final, Oba Femi. Só que a votação não foi o que eu esperava. Eu esperava que o Oba Femi fosse ganhar com 80% dos votos. Porque quem assiste NXT sabe que o Oba Femi dominou a NXT em 2025 e ele tá subindo pro main roster com um hype absurdo de gente falando que ele vai pro main event e se torna campeão mundial ainda em 2026. Mas em segundo lugar ficou o cara que acabou de aparecer no main roster que o pessoal está conhecendo agora. A galera que não assiste NXT está conhecendo o Devon Evans agora, né? Ele teve algumas participações no ano passado e tal, e esse ano ele tá vindo com força, né? Então
eu acho que é compreensível o Devon Evans ter aparecido aqui, mas pra mim é indiscutível o Bafemi deveria ter ficado em primeiro lugar. Terceiro lugar foi o Ethan Page, com 11,8% dos votos. Ricky Sainz em quarto com 6,5%. John Lennox em quinto com 2,4%. A WWE tá querendo investir nesse cara, tá? Anotem o nome do John Lennox, se a WWE vai investir nesse cara pra 2026, tá? Ele é o que é o líder do Dark Stage. Agora, a promessa da NXT feminina. Nós temos Sol Ruka, Jacy Jane, Tatum Paxley, Blake Monroe e Zarya. Cara, desses 5 nomes aqui, eu tenho problema com todos eles, tá? Porque, na verdade, por exemplo, a Jacy Jane, ela tem uns 4 anos de NXT. Ela já não é uma promessa, já tá consolidada. A Tatum Paxley também tem muito tempo, né? A Blake Monroe é promessa porque ela chegou na NXT agora, mas ela era uma lutadora consolidada na AEW, ex-campeã mundial. A Sol Ruka já teve um tempo lutando na NXT, ferrou o joelho e voltou agora. E a Zarya, sim, a Zarya das 5 seria a lutadora promessa, realmente, que apareceu em 2025, ela foi contratada, né? A gente poderia colocar a Blake Monroe como promessa também? Sim, mas eu acho que o fato dela ter vindo da AEW, naquela feud com a Toni Storm, enfim, tem controvérsia aqui. E me chamou a atenção a ausência do nome de algumas lutadoras, né, que poderiam estar aqui, que também já tem um tempo na WWE e tudo mais, né, uma Kelani Jordan, uma Lola Vice, até mesmo a Kendall Gray, a campeã da Evolve, fez uma luta muito boa contra a Jacy Jane pelo campeonato da NXT recentemente. Mas enfim, com base nesses 5 nomes, a vencedora foi ninguém mais, ninguém menos do que Sol Ruka, com 46,2% dos votos, e em segundo lugar a Tatum Paxley, com 29% dos votos. Eu acho que aqui também tem um pouco a ver com o fato de serem lutadoras faces. Sol Ruka tem o finalizador mais espetacular da WWE hoje, né, que é o Soul Snatcher. A Tatum Paxley é com uma persona muito estabelecida. Se ela subir, se aliar a Lara Valkyrie e a Bayley, não vai se desencaixar, e ela encaixaria perfeitamente nesse grupo. E a Blake Monroe, que surgiu agora, né? 11,8%. A Jacy Jane e a Zarya, a Jacy Jane eu acho que tem a ver justamente com o fato de que essa ela não é, e a Zarya é porque a concorrência é muito grande, né? E aí o Blasco vai ficar chateadíssimo, porque a Sol Ruka teve 46% dos votos e a Zarya teve apenas 3% dos votos, mas fazer o quê, né? É isso. Então, Sol Ruka vencedora, eu tendo a concordar, eu acho que a Sol Ruka realmente se a gente considerar quem está elencado aqui, a promessa da NXT para 2025. Agora nós vamos para a maior evolução, ou seja, o lutador ou lutadora que teve a maior evolução como personagem, como ringue, microfone e tudo mais. Temos aqui Sol Ruka, Dominic Mysterio, Ilya Dragunov, Tatum Paxley, Gunther, Jacy Jane e Blake Monroe. Desses nomes aqui, eu praticamente tiraria, o que eu mais tiraria seria o Ilya Dragunov, porque eu não acho que o Ilya Dragunov não seria a categoria de maior evolução. Eu acho que seria a categoria de retorno, né? Retorno, superação e tudo mais. Mas ele chegou agora em outubro na WWE, né? Voltou em outubro da WWE. Mas enfim, todos os outros nomes eu acho válidos. E segundo a votação, a melhor evolução foi de Dom Chico Moedas, Dominic Mysterio, né? Daqui 42% dos votos, teve 71 votos. Em segundo lugar, o Gunther, com 24,3% dos votos. Em terceiro lugar, Sol Ruka, com 11,8%. Tatum Paxley 10,1%, Ilya Dragunov 5,9%, Jacy Jane 5,3% e Blake Monroe 0,6%. Eu acho que aqui, cara, o Dominic, para mim, teria que ter tido uma votação mais expressiva. Eu não acho que o Gunther teve uma grande evolução em 2025. Pelo contrário, eu acho até que ele deu uma reduzida. Eles deram uma nerfada nele por conta de quererem que ele fosse um mega vilão, né? E deram uma nerfada nele. Mas eu entendo que votaram nele pelo fato de ele ter sido 2 vezes campeão mundial. Né? A Sol Ruka tá aqui porque realmente ela voltou de contusão e cresceu muito na companhia. E a Tatum Paxley cresceu demais com essa nova persona maluca dela. Tá aparecendo até com motosserra agora, perseguindo todo mundo com motosserra lá na NXT. Mas o ano foi do Dominic Mysterio. O ano foi do Dominic Mysterio, ele que esse ano começou a assumir a persona um pouco lá do Light Steel do Eddie Guerreiro. E ele cresceu demais, né? Não foi só o cabelo dele que fez ele crescer demais. O público começou a engajar muito com ele. O público tá querendo vibrar com ele. E a WWE não tá conseguindo segurar.
Então, Dominic Mysterio, com certeza, é o lutador que mais evoluiu em 2025. E agora. Ih, me deu uma travada monstro aqui, né? Agora vamos para a luta do ano. Não, não. A gente vai para a melhor field, né? Deu uma travada aqui. Agora vamos para a melhor field. Os indicados são Becky Lynch e versus AJ Lee, Seth Rollins e CM Punk, o dorama japonês, né? O Absolute Dorama lá, da Rhea Ripley, Yoshkai, Asuka e Kairi Sane. Division versus Washington inteiro, Cody Rhodes versus Kevin Owens, Jade Cargill e Naomi, e Cody Rhodes e Drew McIntyre. E aí, a melhor field do ano, segundo o pessoal, Seth Rollins e CM Punk. Também foi uma votação que eu achei que ia ser maior, 42% dos votos. Em segundo lugar, o Absolute Dorama, né, o dorama japonês lá, 27,2%. Em terceiro lugar, a Division contra o roster inteiro, 16,6%. Cody Rhodes, Kevin Owens, 5,3%. Becky Lynch e AJ Lee, 4,7%. Cody Rhodes e Drew McIntyre, 2,4%. Jade Cargill e Naomi, 1,2%. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que essa field do Seth Rollins sempre querendo se engalfinhar com o CM Punk. Essa field começou no primeiro Raw da Netflix. Os dois se engalfinharam na primeira luta na Netflix. Ela continuou, desembocou numa luta na WrestleMania que incluiu o Roman Reigns. Depois disso, a field continuou, seguiu lá pro SummerSlam, quando o CM Punk ganhou o Campeonato Mundial e Seth Rollins fez o cash-in nele, né? E tava continuando, apontando para uma luta até entre os dois na WrestleMania, mas o Seth Rollins se machucou e o CM Punk se tornou campeão mundial. Então eu acho que não tem muito para onde fugir, com certeza foi a field do ano, mas se a gente fosse considerar a storyline do ano, eu acho que o Absolute Dorama mereceria esse título de melhor luta, melhor história do ano. Agora nós vamos para a luta do ano, caso John Cena e AJ Styles não tivesse acontecido. Por quê? Porque quando o filho da AJ Lee fez a enquete, ele botou todas as lutas e o pessoal que votou percebeu, peraí, cadê o John Cena e AJ Styles? Aonde foi parar essa luta, né? E aí o pessoal notou, gente, se fosse John Cena e AJ Styles elencada, teria ganho essa enquete. Então nós vamos considerar ela como hors concours. A gente considerou que ela ganhou como melhor luta do ano, e caso essa luta não tivesse acontecido, qual teria sido a melhor luta do ano? Io Sky, Rhea Ripley, Bianca Belair na WrestleMania, Io Sky, Rhea Ripley na Evolution, Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk na WrestleMania, TLC de duplas do SummerSlam, Ilya Dragunov e Sami Zayn no US Open Challenge e CM Punk e Gunther no SummerSlam. Eu teria acrescentado aqui Cody Rhodes e John Cena no SummerSlam, inclusive eu acho que ela foi melhor do que CM Punk e Gunther do SummerSlam, e teria acrescentado a TLC de duplas do SmackDown pós-WrestleMania. Foram outras duas lutas que eu teria colocado. Teria ganho John Cena e AJ Styles, fato, mas eu acho que teria sido mais equilibrado. Tirando John Cena e AJ Styles, quem ganhou foi Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair, 39,1% dos votos. Em segundo lugar, Io Sky e Rhea Ripley, 26% dos votos. Se vocês perceberem, duas lutas envolvendo Io Sky e Rhea Ripley, só para vocês verem quanto que essas duas entregaram para a WWE em 2025, tá? E aí o pessoal fala muito da Io Sky, elogia muito a Io Sky, se esquecem da Rhea Ripley. Em terceiro lugar, Seth Rollins, Roman Reigns e CM Punk da WrestleMania, 20,1%. Depois Ilya Dragunov e Sami Zayn, 6,5%. TLC de duplas, 5,3%. E o CM Punk e Gunther, 3%. Então acho que é por aí, realmente era aquela luta mesmo, a Triple Threat feminina da WrestleMania. Melhor manager, Paul Heyman, não tem nem o que discutir. Vencedor, Paul Heyman, né? Acho que não tem nem o que falar, não tem outro manager na WWE que chegue aos pés do Paul Heyman. O retorno do ano: AJ Lee, Brock Lesnar, Alexa Bliss, Ilya Dragunov, Liv Morgan, Dolph Ziggler, Zack Ryder e R-Truth. E aqui o filho da AJ Lee manifestando o retorno da Paige, né? Muita gente falando que a Paige volta no Royal Rumble de 2026. O resultado, não tem muito o que dizer. O retorno da AJ Lee depois de 10 anos afastada da WWE, 47,9%. Acho justa a vitória dela. Ilya Dragunov ficou em segundo lugar com 11,8%. Também acho muito justo. A partir do segundo lugar dá uma equilibrada, né? Que aí teve o Ilya Dragunov, o Brock Lesnar no SummerSlam, a Liv Morgan no War Games e a Alexa Bliss no Royal Rumble de 2025. Acabaram se equilibrando aí mais ou menos, né? Depois Dolph Ziggler e Zack Ryder no torneio do Cena e o R-Truth ficaram depois. E olha que o retorno do R-Truth foi bem impactante, né? Mas você vê quantos retornos interessantes a gente teve ao longo do ano que acabaram deixando o retorno do R-Truth lá para trás, depois que ele havia sido mandado embora da companhia.
E o momento do ano, nós temos aqui, entre os indicados, o retorno da AJ Lee depois de 10 anos, a lesão falsa do Seth Rollins e o cash-in logo em seguida, isso no SummerSlam. John Cena desistindo da sua última luta, o heel turn do John Cena, Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins, o cash-in da Tiffany em cima da Nia Jax, John Cena Grand Slam Champion, John Cena 17 vezes campeão, cash-in da Naomi em cima da Io Shirai e Rhea Ripley, ou Jey Uso vencendo o Royal Rumble. Bom, aqui também eu acho que não tem muito o que falar. O momento do ano, com certeza, foi o heel turn do John Cena, mas foi mais equilibrado do que eu imaginava, tá? Eu acho que daria uns 70% dos votos, deu 32,5%. Quem ficou logo atrás foi a lesão falsa do Seth Rollins e o cash-in no SummerSlam. A diferença foi de 6 votos, 55-49. O terceiro foi o retorno da AJ Lee depois de 10 anos. O John Cena se tornando 17 vezes campeão. O John Cena batendo na última luta. O cash-in da Naomi em cima da Io Shirai. Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins. John Cena Grand Slam Champion. Jey Uso vencendo o Royal Rumble. E por fim o cash-in da Tiffany Stratton em cima da Nia Jax lá no primeiro SmackDown do ano. Eu acho que, cara, realmente sim. Eu acho que o heel turn do John Cena foi o momento do ano. Eu acho que deveria ter 70%, mas mostra o quanto que o cash-in no SummerSlam do Seth Rollins foi realmente também impactante. Eu acho que se eu tivesse feito o react do Cena, que eu já tinha um canal, mas eu não pude fazer o react do Elimination Chamber, talvez eu tivesse uma opinião mais certa. Eu fico me imaginando como é que teria sido a minha reação gravada do heel turn do Cena. Mas a do cash-in do Seth Rollins foi espetacular, foi uma das reações do ano, tá? E eu acho que também merece aí rivalizar. Mas o heel turn do John Cena foi um momento, talvez o momento da década, tá? De 2020 a 2025, o heel turn do Cena talvez seja o momento da década na WWE. Bom, galera, é isso. Esses foram os resultados. Nós tivemos quase 200 votos. Depois que a gente abriu a votação, a gente conseguiu uma votação legal. Em 2026, a gente vai fazer mais enquetes dessas e aí a gente vai divulgar mais, vai divulgar melhor, para que todo mundo do canal possa votar. Quero agradecer ao filho da AJ Lee, jurídico AJ Lee, né, que é o rapaz que fez essa enquete e fez o slide pra gente, toda a galera que administra o nosso Discord. O link tá aqui na descrição. Se inscreva lá no nosso servidor no Discord. A galera bate papo, manda spoiler, joga videogame. O pessoal faz um salseiro lá. O pessoal curte muito lá o nosso Discord. E de vez em quando eu apareço lá e dialogo com vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu quero saber a sua opinião. Quais foram os vencedores do Tiozão Award de 2025, na sua opinião? Coloca aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com o seu clique. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.